Participar do Amor e Luz, eu não tenho uma nitidez assim muito profunda, até porque eu era criança. E a única memória que eu tenho, e por incrível que pareça, não é no meio espírita, mas não foi no Amor e Luz, que foi no Tomás de Aquino. Quando o papai me levou lá e eu tive uma experiência lá do nosso irmão Raimundo Pinto, um conhecido por muitos, e ele ficou falando assim, impressionado, falando com o papai, que dando a entender que eu teria muitos trabalhos para executar na casa, né? Então que o papai tipo assim esperasse que ele ia ver isso acontecer. Então essa foi a minha primeira recordação que eu tenho. Depois eu já lembro aqui participando, já um pouco mais crescida, e participando, acompanhando a família, porque papai vinha, nós todos vimos para cá, participar da reunião, assistir a reunião doutrinária. Comecei a ajudar na infância, e aí, a partir daí, fui dando prosseguimento. Então, é nesse momento que aí, mas não tem uma data, um momento específico disso ter acontecido. Assim, aí no ano tal, todos esses fatos, de uma forma cronológica. Mas eu era muito pequena quando eu comecei a participar e até hoje participo, frequente. O convite para assumir a evangelização infantil foi muito engraçado, porque eu era a mais nova da turma. E aí, o que aconteceu? Nós estávamos sem a coordenadora de infância. E todos que estavam participando da infância, era eu, a Maria Auxiliadora, a Deusuíta, a Fátima e a irmã Clarinda. Cronologicamente, a gente imaginou que seria a irmã Clarinda a coordenadora de infância. Isso nós estávamos num almoço, fizemos um encontro para conversarmos a respeito. E na brincadeira, nós fizemos um sorteio. E aí o nome sorteado foi o meu. Mas disseram que foi coincidência, mas depois estavam me dizendo que todos os papéis eram o meu nome. Então, foi uma brincadeira que fizeram. E aí eu disse para elas que eu iria pensar, porque afinal de contas, eu acho que na época eu tinha o que 16 anos, 15, 16 anos, quando me convidaram para ser, né, a coordenadora de infância. Chegando em casa, eu conversei com o papai, José Ribamar, né? Então eu conversei com ele e ele virou, depois de eu narrar, expliquei tudo o que aconteceu, ele perguntou a minha opinião a respeito, ele só virou para mim e disse assim: "Você tem certeza que você quer ser coordenadora de infância? Não se esqueça que você vai trabalhar com crianças. E sempre que você falar com as crianças, você tem sempre que imaginar que você vai estar com um bombom na boca, para falar bem doce." E aí eu tomei a decisão de que iria aceitar, mas com a condição de que elas me ajudassem. E trabalhamos muito, foram mudando algumas evangelizadoras com o passar do tempo. E eu sei que com isso foram muitos anos, mais ou menos nos meus cálculos, se não estiver errado, foram 22 anos de evangelização, coordenadora de evangelização infantil. Tanto é que, na minha gestão de coordenadora, passaram-se vários presidentes. Papai foi por vários anos, teve o seu Adelso, o seu Jari, o Nascimento. Eu não me falha se o seu Agenor foi presidente, então também foi na época. Eu sei que teve tanta gente. Eu acho que teve o filho da irmã Cacilda, Queiroz. Tá? Então, dele também, quer dizer, foi 22 anos. E, por sinal, eu depois fui, vamos dizer assim, assumir minha responsabilidade com isso, porque eu levei um tremendo de um puxão de orelha. Porque, qual era o porquê eu saí? Muita gente, às vezes, não entendeu o porquê que eu saí. Eu estava fazendo um estágio de manhã, eu estava trabalhando de tarde, ia começar a faculdade de economia à noite.
Então era muito corrido, era muita coisa, trabalho de faculdade, o trabalho em si, os dois trabalhos. Então eu achei que eu ia ficar muito desgastada e achei que, na minha opinião, era a oportunidade de eu passar adiante a responsabilidade e a tarefa de alguém ser coordenadora de infância. Só que depois, de pouco tempo depois, a espiritualidade, numa manifestação, me deu um tremendo puxão de orelha, porque eles não me liberaram. Eles não autorizaram a minha saída. E eu tive que ouvir calada, porque afinal de contas eles estavam com a razão. Eu simplesmente fiz alguma coisa, abandonei, tipo assim, não é que eu deixei, eu continuei frequentando a casa, mas não com a responsabilidade de ser coordenadora. Porque afinal de contas a espiritualidade sempre teve muito me apoiando em tudo, era sempre muito, muito gratificante organizar, vamos dizer assim, os passeios da infância que eram assim memoráveis. Muitas pessoas, né, dessa época lembra dos passeios do Tropical, no zoológico, né? Os passeios com os lanches que o Tropical Hotel oferecia, o Gustavo Capanema para conviver com aquelas crianças mais necessitadas, e tantos outros passeios que nós fazíamos em praça e tudo, com as nossas crianças, todas, e sempre na medida do possível, nas datas comemorativas, com muito presente para todo mundo. O bacana é que eu sempre tive um apoio assim incondicional do papai. Então ele era um dos que mais me ajudava a angariar fundo, pedindo da Irmandade, dos trabalhadores, amigos, pessoas muito queridas que sempre atendiam os pedidos dele. Então era muito bacana. Então que era sempre assim um domingo que era um domingo de muita diversão, era muito bom. Todos participavam, todos faziam questão de ir para os passeios, não era só as crianças, os adultos se tornavam criança sentindo aquela vibração do passeio. E era muito, muito gostoso, muito bom. A importância disso tudo para mim, eu poderia dizer assim que me ajudou a ser um pouco mais até tolerante, porque como nossa família é conhecida por ter um espírito assim, explosivo, sabe, guerreiro, muito afoito. E então isso, trabalhar com as crianças, de modo geral a casa, tudo me ajudou muito nesse sentido, a tentar ter um pouco mais de tranquilidade, sabe, ter um pouco mais, pensar um pouco antes de agir, sabe, principalmente ser um pouco mais paciente. E isso contribuiu muito para todo, ainda mais trabalhar com as crianças, que era muito gratificante olhar aquele carinho, aquela festa, aquela coisa de você ser vista como um ser humano muito importante, porque trazia alegria, conversava, brincava. Então era muito bacana. Toda a equipe da infância, de um modo geral, sempre tiveram excelentes coordenadoras. Coordenadoras, eu digo até, não só coordenadora, como as próprias evangelizadoras. Pessoas que se dedicavam, como até hoje ainda tem muito, elas estão aqui presentes, continuando. Eu deixei, mas elas ficaram, né, esse tempo todo. Afinal de contas, eu quando deixei, aos 38 anos, hoje com 62, então quer dizer, faz muito tempo. Né? E não, nem por causa disso parou. A espiritualidade sempre apoiou muito o departamento de infância. A equipe material do Grupo Espírita Morelos sempre apoiou muito a infância. Então isso é bom. E também é bom, gratificante para mim ver que a coisa, quer dizer, continuou, e me dá uma satisfação de que a coisa deu certo, está no seu caminho, e tem mais é que continuar. A mensagem que eu gostaria de deixar, mais uma vez sendo até repetitiva, eu acho que a palavra-chave tem que ser gratidão. Eu acho assim, a nossa família, de um modo geral, ela foi muito, 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 posso até dizer essa palavra, sem medo de errar, privilegiada. Porque foram tanto benefício, foram tantas coisas, sabe, nos trabalhos, no amparo, nas proteções, de um modo geral, para a família, para a irmandade, todos, de um modo geral, tiveram apoio, né? Os trabalhadores que aqui
sabe, participaram. Aqueles que estão no plano espiritual, que continuam trabalhando em prol, de olho naquilo, ajudando na medida do possível, com as vibrações positivas. Uma das coisas que eu nunca mais esqueço é quando a mamãe, a dona Ivanilda Almeida de Souza, ela teve que se hospitalizar por causa da diabetes, ninguém sabia da diabetes, e ela teve que se hospitalizar. E a família ficou muito, muito, muito abalada. E uma das coisas que eu fiquei assim, mais impressionada e uma das coisas que eu achei mais bonita foi a dedicação que os irmãos faziam as orações às 6 horas da manhã e às 18 horas da tarde em prol da mamãe. Então eu achava isso de uma forma assim impressionante, porque como é que você vai sair da sua casa, tá dormindo no seu bem bom, na sua vida normal, aqui no seu dia a dia, e você sai da sua casa e ir para a Beneficente Portuguesa para fazer um grupo de prece, um grupo de orações em prol de uma pessoa, de um ser humano. Quer dizer, não é que seja assim, é muito fácil, não, acho que não deve ser fácil, ainda mais quando existe nesse grupo pai de família que tem que trabalhar, mãe de família que tem que cuidar dos seus filhos. Então, eu acho assim que uma das maiores demonstrações de amor para mim foi essa. Graças a Deus, ela conseguiu se recuperar depois de quase um mês em coma, que ela conseguiu voltar para casa e ver a satisfação que toda a equipe estava satisfeita com o amparo da espiritualidade, que ela pôde retornar para casa. Então isso para mim foi uma das maiores demonstrações de amor. E eu acho que isso faz parte na minha cabeça, no meu coração, de 100 anos de Amor e Luz. Tá? Tudo bem que eu não tenho 100 anos, mas são tantas histórias que a gente viveu aqui dentro, sabe? As confraternizações de final de ano, Dia das Crianças, tá? De modo geral, especificamente o Natal, o contentamento das crianças recebendo seus presentes, tudo isso, a própria Irmandade confraternizando, fazendo essa reunião carinhosa, de muito respeito, de muito carinho. Isso, sabe, isso não tem preço. Eu acho até que, no fundo, a gente fica muito saudosista. Por quê? Porque grande parte dessa equipe que trabalhou esse tempo conosco já está no plano espiritual. Então, isso quer dizer, eles devem, logicamente, estar participando de todo, como foi dito, que eles participam das entrevistas. Então, quer dizer, para eles, saber que relembrar toda a história, o passado. As pessoas dizem assim, quem vive do passado é museu. Mas olhar para trás e ver o que fizeram, o que conseguiram construir, alavancar de uma forma tão bonita, tão, sabe? É uma coisa que, tipo assim, não tem explicação. Se tiver explicação, só o amor vai explicar. É a dedicação, é a equipe estar reunida nos trabalhos, todos eles, das mães, das crianças, da juventude, sabe? Da doutrinária, das mediúnicas, da vida, todas. Toda a equipe, de um modo geral, sempre foi muito atuante, e isso era bonito de ver. É bonito de ver. Lógico, a equipe não é mais a mesma. Mas ninguém sabe o dia de amanhã o que vai acontecer. E a gente só espera que possa vir mais 100 anos, com tranquilidade, com paz, com muito amor no coração e todo mundo aberto para se conhecer e trazer novos irmãos. Irmãos em Cristo, na verdade, e irmãos de doutrina também.